Olá, eu sou o Micael Moura Eu sou Eliel Moura. e seja muito bem-vindo ao relatório da missão do Arsenal Teológico. E nesse relatório nós temos um convidado especial, convidado que é missionário, é apresentador no YouTube, é professor de inglês, tá querendo ser tudo aí. E é um amigo nosso também, um amigo, pelo menos meu, do Eliel, acredito também. E esse convidado é o Thiago. Dê oi, Thiago, para nós. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês vão assistir, mas é um prazer estar com vocês aqui também. Como vocês devem ter reparado, o pastor Enio não está aqui. Ele teve algum imprevisto, mas nós vamos gravar só nós três mesmo. Acredito que a conversa vai ser boa. Então, Thiago, como nós comumente fazemos, nós primeiramente perguntamos quem é o Thiago, ou seja, para o irmão se apresentar para quem ainda não o conhece. Muito bem. Bom, eu sou de Sorocaba, Thiago de Sorocaba, Igreja Batista Vitória. Eu sou enviado pela Igreja Batista Vitória, fundada pelo pastor Shawn e pelo pastor Benjamin, né, e nós estamos sendo enviados para o campo em Iperó, interior de São Paulo. A gente vai fundar uma igreja lá com a graça de Deus a partir de 2023. Nós acabamos de nos mudar aqui para o sul do país para poder estudar no Seminário Batista Regular do Sul. Na verdade, quem está estudando é minha esposa, né, enquanto a gente está levantando sustento. Então a gente está em fase de levantamento de sustento para ir para o campo. Eu sou formado pela Piedmont, nos Estados Unidos, e agora o nome, na verdade, é Caroline University, mudou o nome da faculdade. E a gente está em fase de início, né? A gente acabou de se filiar na missão, a gente está servindo pela missão AME, e a gente vai iniciar esse trabalho lá. Eu sou professor de inglês, como você mencionou no começo, né? Minha área de formação inicial sempre foi na área de educação, então sou professor há quase 20 anos já na minha vida, e Deus tem me chamado para o ministério, para servir em tempo integral desde 2015, né? Eu rejeitei um pouco o chamado ali, segurei um pouco, aí Deus foi apertando de um lado, apertando do outro, até o ponto da gente ter que realmente largar tudo para trás e entrar no campo missionário. Então a gente está bem no início agora, né? E tem o canal aí já há alguns anos, o canal Teologiando, e estou dando um suporte também para o jornal de apoio, né? A gente está fazendo as lives ali com o pastor Carlos Moraes e ajudando um pouquinho nesse trabalho online também. Maravilha. Então a gente já tem bastante pauta aí para o assunto de hoje, né? Bastante coisa que a gente pode conversar. Eu não sei como que é o jornal de apoio exatamente, mas eu sei que é uma conversa também mais informal. Eu vi lá alguma coisa no vídeo deles e a nossa ideia também aqui é que seja uma conversa informal, tá? Então conforme o assunto for chegando, a gente vai conversando. E bem de começo ali, eu tenho um roteirinho só para a gente não ficar sem assunto, né? Mas a primeira coisa que a gente geralmente, quer dizer, a segunda coisa que a gente geralmente tenta conversar, explicar é como que a gente chegou a se conhecer, né? Eu não sei vocês dois, vocês vão falar, mas eu quero começar comigo porque é algo que eu não posso dizer que eu conheço a longa data. Primeira vez que eu vi o irmão foi lá em Salem, na igreja Salem, quando eu fui fazer eu estava fazendo levantamento de sustento, né? Então eu fui convidado para pregar lá e cheguei lá e vi o irmão com a sua família, e depois disso eu acho que só nos vimos em alguma atividade no seminário, né? Foi. A gente teve a formatura, exatamente. A formatura agora do ano passado. Então e o mestrado, exatamente, que o mestrado 2 semanas atrás, eu acho. 2 semanas atrás. Mas então foram poucos momentos, mas é interessante que a gente já conseguiu fazer uma amizade, né? Parece que se conhece a longa data. Sim, com certeza. Mas eu acho que você e o Eliel se conhecem um pouco mais tempo, né? O tempo que a gente está aqui em Pinhais, né? Que eu conheci o Eliel agora na vinda também. Mas o Eliel quiser falar o tempo que conhece? Sim, na verdade, antes de mais nada, acho que vai quebrar aqui
o que falaram que todo convidado me conhece quando eu tinha cabelo. O Thiago não, o Thiago me conheceu, já era Verdade. Só para dizer aqui que vai quebrar essa linha aqui. Vai quebrar esse paradigma, né? Isso. O único que já conheceu o Mas careca. eu acho que... Na verdade, eu tô até surpreso que eu tô vendo que tá crescendo um pouquinho do lado. Então eu conheci... não, deixei para mostrar que eu também... Pra eu poder falar o contrário, né? Conheci o Eliel quando era careca, não quando tava crescendo o cabelo. É verdade. Não, mas o Eliel tem que cortar. Esse cabelinho do lado assim, parece o Bozo, vai crescendo assim, não fica legal, não. Ô, Felipe, corta esse denegrino aí da imagem. Não corta nada. Eu acho que o Thiago, eu conheci, foi num dia do seminarista, eu acho. Foi antes, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, né, Thiago? Foi num dia do seminarista. Depois... 17, talvez. Depois, várias vezes, vindo pro seminário, na minha formatura. Tava na minha formatura, né? Tava na sua formatura também. Olha aí, ó, participou da minha formatura. Participei, E a gente é vizinho, né? A gente tá aqui, quase que eu fui lá na casa dele pra gravar pra gente gravar, né? Mas tá chovendo, então... A gente quase foi vizinho de parede, literalmente, né? Agora a gente é vizinho de casa, mas antes era... É verdade. Pois é, e se vocês aí que estão assistindo soubessem o trabalho que deu para poder conseguir gravar isso aqui, era mais fácil eles terem se juntado lá, né? E fazer uma chamada de vídeo no celular e tá bom. Mas a gente procura a qualidade para vocês, então... Então curta, compartilha e siga, né? Exatamente, olha só. E eu pulei essa parte. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Aqui embaixo está o botão de se inscrever, curte o vídeo. Nós estamos tentando melhorar, você vai perceber que todo vídeo tem uma aparência diferente. A gente está tentando achar ali a melhor forma possível, tá bom? Mas se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas. Semana passada saiu o vídeo do missionário Adriano, nós conversando com o missionário Adriano. Tem muita coisa legal ali na conversa. Manda para outras pessoas, assiste, vai ser bom para você e vai ser bom para a gente também. Mas voltando aqui à conversa. Eu sei que o irmão já falou um pouquinho, assim, bem superficialmente ali sobre o seu testemunho de conversão, de chamado, mas de forma um pouco mais detalhada, assim, como que aconteceu a sua conversão? O irmão já nasceu num lar cristão, já tinha contato com o evangelho, e por que ser chamado? Como que aconteceu? Pode expor para nós? Claro. Quando eu sou da cidade de Cotia, né, em São Paulo, e nós nos mudamos para Sorocaba para abrir uma escola de inglês. Então, o motivo da nossa mudança para Sorocaba foi pela cidade mesmo. A gente viu um espaço que dava para a gente montar a escola ali, eu e minha esposa, e nós nos mudamos para lá. Até então, nós éramos pentecostais. Então, não sei se pode falar nome de igreja, né, mas eu sempre falo, não tem problema com isso. Nós éramos da congregação, né, e nós nos mudamos para lá simplesmente por conta da escola mesmo. Em 2014, o pastor Sean estava passando pela avenida com um grupo de norte-americanos e ele estava procurando uma escola de inglês para poder fazer um tempo de conversação com os alunos, né? E ele tinha ido em todas as escolas da avenida e nenhuma escola tinha aceitado. Então ele estava indo embora já. Ele passou, viu a nossa escola, resolveu parar e perguntar, né? Última tentativa para ver se alguma escola aceitava esse tempo de conversação. Foi minha esposa que recebeu ele naquele dia. A primeira pergunta dela foi: quanto que o senhor quer para trazer esse mundaréu de americano aqui para fazer conversação com os alunos, né? Ele: não é de graça, a gente quer simplesmente fazer uma troca cultural, né, com seus alunos, com os norte-americanos, a primeira vez que eles estão aqui no Brasil, tal. E aí a gente ficou meio assim, né? Vai vir falar de igreja aqui na escola, né? Não tem nada a ver com igreja. E sendo pentecostal, você já tem uma certa relutância com qualquer outra denominação, né? Então, ele falou assim: faz o seguinte, vem conhecer os americanos, eles vão chegar agora nessa semana. Sexta-feira vai ter uma atividade lá na igreja. Você conhece eles, vê a programação, o que a gente tem feito. Se vocês acharem que vale a pena, na semana seguinte a gente traz eles aqui na escola. E acabei indo, né? Tenho que confessar que o culto eu achei bem diferente, né? Não tinha uns gritos, uns pulos, uns negócios lá. Mas diferente como? Achou assim diferente para ruim ou algo mais... Olha, como tranquilo? Pentecostal, é a perspectiva de um pentecostal indo numa igreja histórica, né? Você chega lá e você tem estudo da palavra, não tem gritaria. Então eu achei estranho, né? No sentido de é frio.
como qualquer pentecostal falaria, né? Frio, esse culto é frio, não tem um glória, não tem um aleluia no meio do culto, mas tem estudo, né? Então isso foi uma coisa que depois, futuramente, começou a cativar mais. Mas o grupo de americanos, que foi o objetivo, né, foi sensacional, a gente gostou, interagiu com eles. Eu tinha até levado alguns alunos para participar já desse primeiro contato. Eles vieram na escola na semana seguinte, falaram sobre ação de graças, né, algo lindo, história bonita deles lá, né, pregaram o evangelho, obviamente, através da ação de graças, e foi muito interessante. Fizemos atividades, os alunos adoraram, foi um sucesso. Passou mais ou menos uns 15 dias, o pastor Shawn ligou de novo e falou assim, eu queria passar aí na escola de novo para agradecer pessoalmente pela oportunidade que vocês deram para os americanos. Imagina, já era outra postura, né? A primeira achava que ele queria cobrar para trazer os americanos, agora, com certeza, vem aqui que a gente vai ser muito bom, a gente toma um café junto. Ele chegou com a Bíblia, né? Isso foi o que mais marcou. Da primeira vez ele veio com um grupo de americanos, a segunda ele veio com a Bíblia. E ali a gente começou a conversar, né? Ele agradecendo pela oportunidade, começou a falar um pouco sobre o que ele acreditava, né? A gente começou a fazer muitas perguntas sobre a igreja propriamente dita, né? Ele falou assim, olha, eu não vim aqui falar da igreja, eu vim aqui para agradecer vocês, eu trouxe a Bíblia, caso vocês tivessem alguma dúvida bíblica, né? Eu iria tirar a dúvida bíblica de vocês, até porque nossa igreja não está precisando de membro. Ali, para mim, aquilo me chamou a atenção nele. Assim, como assim minha igreja não está precisando de membro? Eu estava fazendo estudo com o Testemunho de Jeová. E o Testemunho de Jeová, todo dia que podia tentar me forçar a ir para a igreja deles, tentava de qualquer jeito, era toda hora tentando me levar para a igreja deles para conhecer. Eu só fazia o estudo com eles, né? E, de repente, então o irmão estava na congregação cristã fazendo estudo com os Testemunhos de Jeová. Exatamente. E agora conversando com o pastor Batista. Então, imagina a mistura teológica na cabeça, né? Uhum. E aquilo me chamou a atenção. A primeira pessoa que chega aqui não quer me levar para a igreja dele. Eu quero ouvir o que ele tem para falar. E aí a gente começou a perguntar, começou a tirar dúvida, né? Eu lembro que ele até falou, olha, o que eu estou falando da igreja é o que vocês estão perguntando, né? Eu não vim aqui para falar da minha igreja. Eu vim aqui para agradecer vocês e falar de Cristo, né? Eu tenho para falar de Cristo para vocês. E aí ele propôs um estudo. Aí que ficou um negócio legal, né? De novo, a gente indo para a congregação, fazendo estudo com o Testemunho de Jeová e agora fazendo um estudo batista. Então virou um nó na minha cabeça total, teológico ali, né? Não tem como, cada um falando uma coisa diferente. Então eu resolvi estudar. Eu quer saber, eu vou estudar a Bíblia. Aí comecei a procurar na internet algumas coisas de estudo, para ver se o que cada um falava era verdade, né? Porque eu queria saber quem dava com a verdade agora. E graças a Deus eu pude ver que quem está com a verdade é Cristo. Né? E eu fui chegando nessa convicção. E depois de mais ou menos um mês e meio estudando com o pastor Shawn e lendo a Bíblia, eu estava lendo o livro de João, eu encerrei o livro de João no dia 17 de setembro de 2014, e quando eu terminei o livro eu pensei, o que Cristo fez foi por mim, foi pessoal. E em casa mesmo eu lembro que eu parei e me entreguei minha vida para Cristo naquele dia. O que é interessante eu falo que o meu testemunho e o testemunho da minha esposa sempre anda junto, né? Porque ela era a única que, quando foi perguntado para ela pela primeira vez se ela morresse naquele dia, para onde ela iria, ela achava que ela ia para o céu. Eu não, eu já achava que eu ia para o inferno. E eu lembro que no estudo seguinte, eu aceitei Cristo na quarta, o estudo era na quinta, eu lembro que eu não contei para ela a decisão que eu tinha tomado, e eu falei no estudo. Né? E o pastor Shawn começou a chorar, minha esposa não entendeu na hora por que ele estava chorando, de alegria, né? E ela tinha certeza que ela ia para o céu, né? E ela achava que aquilo era natural, não era algo tão extraordinário assim. E aí o pastor Shawn focou nela, né? Daí agora ele já fez a decisão, e você? Né? E começou a forçar, ela entrou num conflito terrível, né? Ela não queria continuar com os estudos mais, e eu lembro que aquele dia ela nem ficou no trabalho, o Espírito Santo incomodou muito ela. E 3 dias depois ela também resolveu tomar a mesma decisão. Ela entendeu o evangelho e fez a mesma decisão no dia 20 daí. Ela aceitou a Cristo. E, então nós somos salvos ali no ano de 2014. O irmão perguntou sobre o chamado, né? O chamado veio em 2015 já.
Logo em seguida, a gente já começou a se envolver com o ministério. Olha só. Os Testemunhas de Jeová desistiu de mim, graças a Deus. Eles desistiram. Eles não aguentaram tanta pergunta quanto eu tinha, porque daí agora eu estava estudando. Não estava só ouvindo, né? Então comecei a estudar e trazia as Mas perguntas. eles continuaram indo, mesmo depois do irmão aceitar Cristo e tudo. Sim, e depois que o irmão sim. aceitou, o irmão já estava indo para a igreja batista. Sim, a gente ficou um tempo ainda indo na congregação, acho que uns 2 meses indo na congregação. Aí começou a não fazer sentido mais, né? Pô, eu acabei de aceitar Cristo, estou indo na igreja batista, estou indo na congregação, né? Então a gente decidiu que não ia mais para a congregação. Os Testemunhos de Jeová, eu achei chato cancelar com eles, porque se tem uma coisa que eles são responsáveis com o estudo. A gente fazia o estudo de terça-feira, 9 horas da manhã. Toda terça-feira, por 1 ano e meio, eles estavam lá na porta da escola. A gente fazia na escola o estudo para fazer o estudo bíblico. Não faltava, era extremamente responsável, cuidadoso com aquilo. Então, eu nunca fui na igreja deles, e agora eu estou indo na igreja batista depois de sei lá, 2 meses fazendo estudo com alguém que chegou aqui, e eu vou largar isso? Não vou. Então, eu vou deixar eles desistirem de mim. Então eu acho que eu fiz estudo com eles mais ou menos uns 4 meses ainda depois de aceitar Cristo. Aí eles chegaram e falaram assim, olha, a gente tem a convicção de que você está recusando o que a gente tem para te passar, né? Então a gente resolveu que a gente vai parar por aqui. Aí pararam, desistiram de mim, e graças a Deus falaram que eu ia pro inferno por conta disso. Não, no inferno não, que eles não acreditam. Graças a Deus falaram que você ia pro inferno. Graças a Deus falaram que eu ia pro inferno deles. Do inferno deles, né? Inferno deles, logo que eles inventaram de inferno, tá bom. Então, desistiram de mim. E aí, em 2015, eu já sentia que Deus estava me chamando pro ministério, né? Aí que começou o problema maior, né? Minha esposa, não. Ela não queria. A gente tinha uma escola, né? A gente tinha uma estabilidade financeira, a gente tinha as dificuldades, né? Que tem em qualquer negócio, mas a gente via o nosso pastor, a dificuldade que tinha às vezes, os missionários, as dificuldades que tinha no campo missionário também. E é uma questão de lógica, né? Tipo, eu tô bem onde eu tô, vou largar isso aqui para quê? Né? Então eu vou continuar onde eu tô. E aí a gente começou a relutar. Eu comecei a relutar daqui, ela relutando dali. E aí Deus veio apertando cada vez mais, me apertando ela, até que chegou em 2019. A gente viu que não tinha mais para onde escapar, né? Vamos ter que ir para o campo missionário. Em 2019 eu já estava estudando, porque quando a gente fala do meio batista regular, a única forma de você ir para o ministério é se mudando para o sul do país, né? Vim aqui para o Seminário Batista Regular do Sul, se preparar, né? O pessoal lá de Sorocaba tem essa filosofia de mandar seminarista para cá, então eu teria que fechar a escola, teria que vir para cá, teria que largar tudo para poder estudar. Então eu simplesmente, na minha carne, não tive essa fé logo de início de fazer isso. Então eu fui procurar outra forma. Então outra forma de estudar, o pastor Shaw me sugeriu fazer com uma universidade fora, né? Fazer online através de uma universidade fora. É aí que eu comecei a estudar por fora. Acho que encaixando talvez uma pergunta, você falou que começou a estudar por fora, depois sua esposa decidiu vir para o seminário. O que levou ela a vir estudar para cá, ou pensou que deveria se preparar melhor? Como é que foi essa questão dela vir estudar? A frase que a gente usa, né? Não há felicidade fora da vontade de Deus. E a gente chegou no ponto de a gente ver que não tinha felicidade fora da vontade de Deus. Então, a gente tentar fazer do nosso jeito não estava dando resultado, né? A gente tinha tudo e não tinha nada, né? Então, a gente decidiu que não tinha escapatória. A gente ia ter que seguir o protocolo, que era fazer do jeito que Deus queria que fosse feito. Então a gente entregou nossas vidas realmente, né, em 2019, que é a hora que a gente falou assim, o que Deus quiser fazer a partir daqui agora, eis-me aqui, Senhor. Né, o lado que Ele for seguir com a gente vai ser por aí. Eu já estava terminando o curso, né, em 2019, eu comecei em 2018. O mestrado eu consegui fazer mais créditos por ser online, então eu consegui puxar vários créditos e fazer em 2 anos e meio o curso completo. E então eu já estava no finalzinho ali, e a gente tentou fazer aí, vamos entrar no ministério, vamos começar por onde? Aí o pastor Shaw falou, eu acho que vocês deveriam ir para o sul. Lá vocês vão ver outras igrejas, além da igreja de vocês, que até então a gente só tinha a nossa igreja mãe ali, né? A gente tinha a nossa experiência fora, ou era Testemunho de Jeová, ou era pentecostal, né? E as igrejas da região. Então ele falou assim, vocês deveriam ir para o sul, lá a Gisele pode estudar no seminário, e você pode conhecer as igrejas, ficar aí 6 meses em cada igreja para conhecer o trabalho, ver como que eles fazem, como que é feito essas igrejas e reter o que é bom.
E aí era aquela situação, o que eu vou fazer com a escola? Né? Como que eu tenho a escola? E é o meu trabalho, vou me manter como? Quando a gente resolveu bater o martelo de vamos mesmo entrar no ministério, vamos fazer isso, o que a gente vai fazer com a escola? Então, essa era a primeira pergunta. Né? Vamos vender? Vamos fechar? O que nós vamos fazer? E não tinha uma ideia. Eu consegui um comprador, né? um possível comprador. Ela fez uma oferta, né, de valor, a gente estava negociando o valor para fechar. Aí eu, na minha cabeça, já fiz os planos. Nossa, o dinheiro que vai entrar, eu consigo, né, quitar as dívidas da escola, né, que toda empresa tem suas dívidas, né? Eu quito as dívidas da escola, passo a empresa para ela sem dívida nenhuma, uso esse dinheiro para mudar para Curitiba, pago o seminário à vista, né, os anos que ele vai estudar lá, e ainda tenho dinheiro sobrando para começar um ministério, né? Já dá para, sei lá, se eu vou plantar a igreja, vou revitalizar, minha matemática funcionou maravilhosamente bem. Pobre ilusão. Pobre ilusão, né? Então, não é. Meus planos não foram os planos de Deus. A pandemia chegou em 2020, né? E ele falou assim, não, vocês vão fazer do meu jeito. Eu te chamei em 2015, né? Você está vindo 5 anos depois, né? Então, agora vai ser do meu jeito. Então, veio a pandemia. Da proposta que a gente tinha de venda da escola, fugiu, né? Acabou. A mulher não ia comprar uma escola em plena pandemia, então ela desistiu da compra e a gente decidiu fechar a escola. Então, a questão da compra da escola, o valor que a gente tinha para vir para cá, sumiu, né? Já não ia ter mais aquele dinheiro, e muito pelo contrário, as dívidas que a escola tinha como empresa iria perdurar, ela ia ficar lá e a gente teria que quitar com aquela dívida. Então, do valor que a gente tinha que possivelmente iria entrar, quase veio o mesmo valor em dívida da escola. Né? Então, a gente largou tudo, fechou a escola e veio para Curitiba com as contas da escola. Né? Então, com toda... lá nós tínhamos prédio, nós tínhamos mobiliário, nós tínhamos todos os gastos de uma empresa. Então, a empresa estava totalmente regular, tudo certinho. Então, a gente veio com essas contas para cá também. Mas eu posso falar que eu nunca fui tão feliz quanto fazer a vontade de Deus. Porque, como eu falei há pouco, não tem felicidade fora da vontade de Deus. Então, era a forma... Mas é interessante a forma como Deus trabalha, porque é extra do que nós mesmos pensamos, né? Eu também, quando fui para o ministério, uma das grandes coisas foi a questão do trabalho, de pensar lá na frente, de eu estou começando aqui a seguir a minha carreira, né, meu plano de carreira que eu tinha em mente, que era o meu sonho e tal. Isso que eu não tinha uma empresa ou qualquer coisa assim, eu era um mero funcionário. Mas é algo que Deus, talvez Ele até nos chama nesse momento para poder nos provar. Né? Realmente você está disposto a ir para o ministério, porque o ministério é maravilhoso. Né? A Bíblia fala que quem almeja excelente obra, porém exige sacrifício, exige carregar a sua cruz, né? Pegar a sua cruz e carregar. A questão de entrar no seminário com os planos já todos formados e tal, você pensando que, não, vou pagar assim, depois eu consigo fazer isso. Eu acho que é uma história que se repete com praticamente a maioria das pessoas que entram no seminário, né? Apesar do irmão não ser o que ia entrar, né? Era a Gisele que ia entrar, mas a gente, que nem comigo também, tinha tudo planejado, né? Eu vou usar esse dinheiro e tal. Eu acabei entrando devendo no seminário, né? Quem não entra devendo no seminário, né? Brincadeira, mas sempre... não é exatamente isso. Não, e sempre acontece, né? Até os pastores do seminário, né? Às vezes comentam de testemunhos de pessoas que tinham casa, tinham a mensalidade, vamos dizer assim, paga, tinha tudo, né? Chegou aqui, perdeu a casa, perdeu a mensalidade, perdeu tudo. Porque Deus quer fazer da maneira dele, Ele quer nos ensinar alguma coisa, né? E sempre tem algo para aprender. Então é interessante ver como Deus trabalha, né? Confiar. E sempre tem uma lição para aprender. Isso, é a confiança. Eu confiava em mim. Eu confiava em mim. Eu posso falar que era 100% nisso. Eu estava confiando nas minhas forças, nas minhas habilidades. E Deus não quer isso. Não sou eu que faço a obra, é Ele. O Michael falou sobre trabalho, né? A gente ouvia pregação sobre fé, sobre confiar em Deus por conta das finanças, né? Para mim era assim,
Não, eu sou uma pessoa que eu tenho fé porque, né, eu sempre confio em Deus. Só que assim, funcionário público, sempre tinha um salário no final do mês, ou estava registrado. Para mim, eu tinha uma ideia, né, de fé. Aí quando eu entrei no seminário, mudou tudo. Porque teve uma época que, fazia tudo o que dava para fazer, mas mesmo assim, tinha que confiar em Deus. Agora, vamos dizer assim, agora confia em Deus, né? Mas o certo é a gente confiar já no começo, né? Então é uma lição que você leva para o ministério, vamos dizer assim, né? Quem que entra confiando? É difícil. Pois é. Mas uma questão por que ministério? Por que escolheu, e não só o ministério, mas pelo que eu entendo, o irmão está indo para o campo missionário, né? Não necessariamente o pastoral ali, mas por que escolheu isso? Olha, eu falo que, de novo, foi questão de convicção do chamado mesmo. Eu sempre, desde que eu aceitei a Cristo, o que mais me chamava a atenção era a área de evangelismo. Principalmente pelo fato de quanto eu fui enganado. Eu fui enganado por uma religião pentecostal que pregava as obras, o batismo. Eu fui enganado por testemunhos de Jeová que falava que não tinha céu com inferno. Mas por que eu fui enganado? Porque eu nunca peguei para ler a palavra de Deus e realmente prestar atenção no que eu estava lendo. E ver que não é isso. Né? E isso me incomodou de imediato, porque quando eu olhei para a minha situação, eu vi que as pessoas ao meu redor estavam sendo enganadas tanto quanto. E é justamente por falta de conhecimento. Né? Então, a falta do conhecimento bíblico é o que mais afastava as pessoas, que mais afasta as pessoas de Cristo. Então, logo que eu aceitei a Cristo, dentro dos estudos mesmo que eu fiz com o pastor Shawn, eu já guardei todos. Ele sempre gostou daqueles estudos de preencher, né? De você colocar lá, tem os versículos, você lê e preenche. Eu nunca preenchi os meus. Eu comprei um caderno e eu respondia no caderno, porque eu queria poder usar com outras pessoas já futuramente aquilo lá. Principalmente eu falo para meus pais. Meus pais ainda são da congregação, né? Então eu sempre tive essa visão de eu vou reaproveitar isso que eu estou aprendendo com outras pessoas, porque eu não quero mais ir para mais uma igreja, porque se eu for contar desde a minha infância, eu fui batizado na igreja católica, né? Enquanto criança, fui batizado na igreja pentecostal, estava quase indo para uma testemunha de Jeová, e agora estava sendo batizado por uma igreja batista. Que isso? Eu tô com medo de que não sei quem tá certo, então eu vou para todo lugar, porque vai que um tá certo e pronto. Não, né? Então eu queria ter convicção no que eu estava fazendo por último. Então essa questão isso me incomodou logo de imediato, né? De pregar o evangelho. Então, quando eu senti que Deus estava me chamando para o ministério, eu tinha uma certeza: pregar o evangelho. Era a única certeza que eu tinha. O que eu vou fazer é pregar o evangelho. Entendi. Mas ali, eu conhecendo um pouco de onde o Eliel mora, eu sei que o irmão está ainda em Pinhais, ainda está ali bem próximo do seminário. E os motivos disso é o quê? Ainda não tem o campo, ou a esposa ainda não se formou? Qual que é? Sim, quando a gente veio para cá, né, eu e minha esposa, justamente para ela poder estudar. Então, ela ter esse primeiro contato com o estudo formal, ela também, imediato que a gente aceitou a Cristo, ela também começou a estudar, ela também se dedicou na parte de estudo, mas não tem um estudo formal. E tem aquela questão, né, nós somos do meio batista regular, e vou ser um missionário que não fui formado pelo Seminário Batista Regular do Sul, né? Então, tem uma certa complicação aí para você ser um missionário dentro desse formato. Então, o pastor Shawn... Mas o irmão o irmão passou por uma formação formal, por um estudo formal. Sim, passei por um estudo formal. Só não foi no Seminário Batista Regular do Sul. Então isso só não foi no Seminário Batista Regular do Sul. Então, justamente para a gente poder encaixar essas duas situações. Primeiro, que eu não tinha o estudo que todo missionário basicamente, né, quase todo missionário da Batista Regular passou pelo Seminário Batista Regular do Sul. E o fato de só isso, posso interromper? Pode. É algo que o irmão estava falando e eu estava pensando aqui. Eu concordo e discordo. Eu concordo porque, assim, no nosso meio mais próximo, realmente passou por ali. Mas existem outros missionários, outros seminários do nosso movimento pelo Brasil, né? Sim. Então, essa frase que você falou, do nosso meio, né? Os missionários aqui do nosso meio. Quando você vai levantar sustento, né? A gente vai começar justamente nesse meio. E é aí que tem
eu não sei, eu fiquei com medo, de um certo receio de ter algum preconceito contra isso, podia ser coisa da minha cabeça. Não, o que eu quis dizer no nosso meio foi das igrejas mais próximas, assim, geograficamente, não em questão de doutrina, mas pensando, por exemplo, no norte do país. Eu morei bastante tempo lá, e lá tem um seminário, né, que é batista regular, né, tanto que os professores são pastores batistas regulares, né. Então existem outros, né, só que, obviamente, eu acho que o do Sul deve ser um dos mais conhecidos para os que estão mais próximos aqui do Sul. Sim, mas, por exemplo, uma situação que a gente veio no dia de seminarista, desde 2015, nós viemos em todos. Eu acho que a gente só não veio em 2018, no dia de seminarista. Né? 2019 a gente já estava aqui. Não, 2019 a gente veio e 2020 a gente já estava aqui. Então, nós viemos em todos os dias do seminarista. Né? A gente estava numa igreja que o irmão é irmão do diretor do seminário. Então, a gente tinha toda a influência do Seminário Batista Regular do Sul. Né? Então, você tem essa influência de que ali seria o melhor para a gente naquele momento. Inclusive, nós tínhamos o Alex, que era seminarista aqui. O nosso pastor local foi seminarista aqui. Né? Os pastores locais da região de Sorocaba foram seminaristas aqui. Então, a hora que eu falei, né, no nosso ciclo círculo de amizade ali, todos eles foram formados pelo Seminário Batista Regular do Sul. Então eu fui o único que não, ali do nosso círculo de amizade, o único que não passou por aqui. E as únicas igrejas que eu conhecia, né, eu trabalho um pouco, eram as 5 igrejas que tem ali na cidade de Sorocaba. Então vir para Curitiba seria uma opção, né, de conhecer outras igrejas e estudar, minha esposa estudar aqui também. E tem o fator de que quando uma esposa encrenca com alguma coisa, tem que ser do jeito dela. Ela segurou por tanto tempo que quando ela decidiu, não, eu vou estudar, mas só se for no Sul. Então, não tem conversa. Esse é o fator determinante ali. Não obedeça. A patroa falou. Falou, tá falado. Então, esse basicamente, eu falo que o motivo real da gente vir para cá é o ministério de conhecer outros ministérios, né, aqui da região, e ela querer realmente estudar aqui. A gente lutou tanto contra o chamado que agora ela queria, não, se é para largar, vamos largar tudo mesmo e vamos embora, recomeçar do zero, né? Como qualquer um dos que a gente conhece fizeram, largaram tudo, foram para o Sul, estudaram e depois foram para o ministério. E seria uma oportunidade da gente levantar sustento enquanto ela estuda também, né? Porque quem está estudando é ela, então dá tempo da gente de entrar em contato com igrejas e conhecendo pessoas e fazendo essa ponte de relacionamento também. Então, para entender, né, daquela pergunta que eu havia feito e eu mesmo interrompi, o irmão continua em Pinhais por conta que ela ainda não se formou. Isso. E também tem a ver com o projeto. Né? O nosso projeto em Iperó, nós estamos fazendo em equipe. E o pastor Benjamin ele tá fazendo o levantamento de sustento dele também. Né? Na verdade, ele está fazendo o tempo de prestação de contas dele. E o terreno que a gente comprou para fazer o trabalho lá em Iperó, só vai estar liberado a partir do meio do ano que vem. Então, de qualquer forma, até metade do ano que vem, a gente não pode fazer muita coisa ali em Iperó em relação à construção. Né? A gente poderia estar fazendo em relação a contato com pessoas, mas a plantação da igreja física, né, não será possível antes da metade do ano que vem. Então, interessante isso daí. É interessante porque eu ainda não, parte do ministério, realmente do projeto, eu ainda não tenho muita noção de como está acontecendo. Então, primeiro, o local é Iperó. Iperó fica onde? É interior de São Paulo, fica a 32 quilômetros de Sorocaba. Ah, tá. Interessante. E o irmão vai fazer então com uma equipe de quantas pessoas? São duas famílias. Tem uma família que não sei se está dentro ou está fora ainda. A gente está tentando ver esses detalhes. Tá decidindo. Mas são 2 famílias. Está decidindo. Só uma questão antes da gente entrar no projeto. Talvez seria interessante aquele assunto sobre o seminário. Eu acho que é interessante porque talvez seja uma visão até nossa do Sul ou das pessoas que se formaram no seminário, né? É um seminário de qualidade, né? A gente estudou lá e vários pastores estudaram lá, né? Tem referência, mas às vezes nós ficamos pensando que talvez, se não for nesse seminário, não tem crédito. E às vezes é uma visão da igreja ou do meio que nós estamos. Talvez esse vídeo vai abrir os olhos dos irmãos, daqueles que vão assistir,
em tentar olhar também para os missionários ou outros pastores, claro, olhar com a questão de sabedoria, né, da onde procede, qual é o seminário, também do que o pastor está falando, o que está pregando, né, com relação à formação dele. Talvez seja realmente uma dificuldade, né, de olhar para o missionário Tiago e falar assim, ele não estudou no Seminário Batista Regular do Sul, então, talvez, não sei. Então, eu posso falar que talvez eu tenha essa visão, ou tinha, né? Mas conversando e conhecendo outros pastores, isso vai mudando, porque a gente vai vendo que não existe só o Sul no Brasil, né? Existem outros lugares, né? Outros seminários, outras escolas, outras instituições, inclusive fora, né? Nos Estados Unidos, outros lugares. Sim. Então, talvez seja interessante deixar isso, né? Não ter essa visão limitada com relação ao seminário, né? Não, se não for esse seminário ou se não for essa instituição, eu acho que não tem crédito. Até por conta do sustento, né? Exatamente, aí que eu ia falar do sustento. Eu não venho de um meio batista. Então eu não tenho uma rede... Desculpa, tentei segurar, não foi. Cala a boca. De novo. Como eu não venho dessa questão do sustento, né? Eu não venho de um meio batista. A minha rede de relacionamento com o meio batista, com pastores do meio batista, foi muito limitado, né? Foi limitado a Sorocaba e os dias de seminarista que a gente veio para o Sul, as pessoas que a gente foi fazendo contato. Uma experiência que eu tenho tido agora no levantamento de sustento, por exemplo, que me ajuda a pensar que essa foi a melhor escolha, quando você manda uma mensagem para um pastor de uma igreja batista regular de uma outra cidade que não me conhece. A primeira pergunta, quem é você? Né? Qual que é o seu projeto? Qual a sua igreja enviadora? E a próxima pergunta, onde você estudou? Né? Onde você estudou? Então, é natural essas perguntas para quando a pessoa não te conhece, ela precisa saber, obviamente, está certíssimo, né? Perguntar quem que é essa pessoa. Mas aí, essa questão, eu estudei pela universidade tal, né? Aí fica aquela situação, nossa, universidade não é um seminário, então, o que é, né? Você é reformado, você não é? Você é calvinista, não é? Você é arminiano, não é? O que você é? Né? Não dá para saber, você não tem uma base. Né? Então, essa ideia de vir para cá, mais para mim, né? Minha esposa, ela tinha convicção de que era aqui, né? Que ela queria vir. Mas eu já pensando, seria essa ponte de ter um vínculo com o Seminário Batista Regular do Sul para simplesmente poder, não é nem abrir portas, né? Me deixar entrar dentro de igrejas para apresentar o projeto, né? Um dia desse eu estava conversando com um pastor e ele falou algo bem interessante. Que, na verdade, seguindo ali o modelo da igreja do primeiro século, quem envia os obreiros assim, é a igreja. Quem qualifica também deveria ser a igreja. Então, aquela ideia de institutos bíblicos dentro de igreja, aqueles institutos realmente bons, né, de igrejas fortes, que têm professores adequados e tal, é interessante pensar que um pastor pode ser pastor passando apenas por um instituto, obviamente, que seja adequado. Mas daí entra essas outras questões que o irmão levantou e talvez uma, entre aspas, solução é a própria questão da missão. Né? Entrar numa missão já é aquele selo de qualidade ali, falando, essa missão crê nisso, interrogou ali, fez todas as perguntas, sabatinou ali a pessoa e ela foi aprovada, ingressou na missão, então essa pessoa está de acordo. Então é interessante que dá para fazer, mas é realmente um trabalho mais trabalhoso. Sim. Mas não é impossível, né? Eu falo que não é impossível, é só a questão eu acho que é a questão mais prática mesmo, né? Mas ele tinha que estudar, a gente ia ficar de molho aí pelo menos um ano e meio, até a liberação lá do terreno também, então a gente tem que levantar sustento, lembrando que eu fechei a escola, né? Então a minha situação social é totalmente outra agora, né? Eu não tenho escola, né? Então a gente está levantando sustento para poder simplesmente, não só o sustento pro campo missionário, mas o sustento pessoal também, né? Porque a gente o nosso sustento pessoal acabou, a gente fechou a escola, né? Não tem mais aquela fonte. Então, toda essa questão de se adaptar faz parte. Então, vir para cá, para ela estudar,
conhecermos igrejas, levar o projeto para as igrejas daqui da região também, né? O Paraná tem bastante igreja batista que a gente pode apresentar o projeto, não só o Paraná, mas a região sul do país, né? Então a gente quer aproveitar esse tempo que a gente está aqui para levar o projeto também para outras igrejas conhecerem e, se for a vontade de Deus aí, o direcionamento, adotar o projeto também. Com relação ao projeto, né? Talvez possa explicar a localidade, a gente ia começar a falar sobre isso, né? Sobre o local, onde o que já tem planejado, o que já tem... Já tem, na verdade, um vídeo, né, inclusive, né, explicando um pouco sobre o projeto. Mas fale nesse vídeo também. Tá. A cidade de Iperó, né, uma cidade aí interior do estado de São Paulo, 32, 34 quilômetros de Sorocaba, dá uns 120 quilômetros, 130 quilômetros de São Paulo, capital, né? É uma cidade com um pouco mais de 37 mil habitantes hoje, uma cidade predominantemente católica, como qualquer cidade do interior, né? Vai ter a força aí do catolicismo sendo trabalhado fortemente na cidade, né? Eu acredito que o interior do Paraná é mais do que São Paulo, mas ainda é forte a questão do catolicismo lá também. E a cidade, a gente conseguiu um terreno que está saindo de um loteamento novo na cidade, no centro da cidade mesmo, fica cerca de 800 metros da prefeitura. Então, o loteamento todo novo, era uma área, não sei nem dizer o que era aquela área verde que tinha ali, foi toda preparada para receber, não sei se era uma fazenda, o que era, né? Foi preparada para receber esse loteamento. Então, Deus deu a graça do pastor Benjamin, né, que é quem está à frente, comprar o terreno ali, e a gente começar a pensar a partir desse terreno o que vai fazer do projeto. Então, a ideia principal é a Gisele terminar o seminário agora em 2022, né, e a gente mudar já para lá para começar um trabalho com pessoas, né? A construção é conforme Deus vai dando as condições de fazer. Mas para trabalho com pessoas, você não precisa de um prédio, você não precisa de nada para pregar o evangelho. Então, 2023, janeiro de 2023, a gente quer estar mudando para lá já, para já iniciar um trabalho com culto no lar, evangelismo, né, e trabalhar com pessoas próximo da região onde vai ficar a igreja plantada ali também. Então, já tem o projeto, né, tem o vídeo de como a gente está planejando fazer, os passos que a gente vai desenvolver. Os meus planos, de novo, eu sou uma pessoa que faz planos, né? Eu gosto muito dos meus planos, nem sempre é os planos de Deus, mas os meus planos seria começar em 2023 e terminar mais ou menos em 2030. Então, então uma das coisas é que o vídeo do irmão vai estar aqui na descrição, tá? Então, se tiver um pouco de dúvida, veja o vídeo lá. Se tudo deu certo, a gente também colocou algumas imagens conforme ele foi falando, mas eu acho que no vídeo ele vai explicar um pouco melhor, tá? Mas só para eu entender melhor, então, lá o terreno já está comprado, assim, quitado? Não. Comprar e quitar são coisas diferentes. Entendi. Você não precisa ter dinheiro para comprar as coisas hoje. Não, foi comprado só. Quitado. Comprado ali, então deu entrada e estão pagando. Não, sem entrada, foi sem entrada. 96 vezes. 96 sem entrada? 96 sem entrada. Pô, isso foi comprar um terreno lá. Comprar um terreno lá. Pois é, né? Sem entrada, Foi. Foi uma. De novo, o loteamento fez essa campanha, né, para fazer. E ela fez. Na verdade, 96 meses foi porque o pastor Benjamin conseguiu, com a missão dele, converter aí o financiamento, né? Então ele conseguiu trabalhar esse financiamento de uma forma diferenciada. Mas o terreno em si estava sem juros também. Você conseguia comprar ele, parcelar em 48, sem juros e sem entrada. Então foi uma condição muito boa. Eu falo que foi Deus, né, que preparou dessa forma para poder conseguir chegar lá e comprar sem entrada. Eu pergunto isso. É um loteamento que não está pronto, né? Ele ainda estava em fases D. Por isso que a gente só vai conseguir começar a mexer nele a partir de julho, que é quando a prefeitura libera toda a documentação, né? Como se fosse a chave, né, do terreno ali para você começar a construir. Então não está liberado para ninguém construir ainda. Então eles estão terminando de fazer as ruas, né? A pavimentação, estão ainda em fase de preparo. Então por isso que tem essas condições diferenciadas.
Uhum. Tá liberado para comprar e fazer parte da igreja lá, né? Exato. Lá tá liberado. Tá liberado para apoio também de pessoas que estão assistindo esse vídeo, que quer apoiar, né, com as parcelas aí, também tá liberado para fazer. Tá essa ajuda. certo. Deixar o Pix na descrição do vídeo. Deixar o Pix na descrição, né? Imagina, para isso. Então, essa é a ideia. Então, comprado tá. Quitado, eu não sei nem quanto que dá 96 meses. E nem quero saber quanto que dá 96 meses. Então... Essa parte do planejamento eu não coloco. Não, essa eu deixei de fora. Não, quanto tempo? Não, 96 tá bom. Eu perguntei isso por causa que aqui em Apucarana a gente também está começando esse processo de pesquisa local e tudo. E o que mais quebra, na verdade, é a tal da entrada, né? Exato. Querem uma entrada lá pesada, que a gente não tem o dinheiro, estamos juntando para poder conseguir pagar essa entrada. Porque se fosse só assim, que nem o irmão falou, né? Só prestação, o aluguel que a gente paga, a gente conseguiria tranquilamente pagar prestação. Mas a bendita entrada, é isso que quebra a gente. Então, realmente foi a mão de Deus trabalhando. O pastor, quem achou, na verdade, esse terreno foi o pastor Lúcio, de Boituva. Ele que viu, levou o pastor Benjamin lá para conhecer, né? E depois, eu entrei depois, né? Quando eu entrei para fazer parte da equipe, já estava com o terreno comprado, tudo. Então, eu estou entrando depois. Então, estou entrando só para ajudar no pagar. Não foi na assinatura, não. Tem que entrevistar o pastor Lúcio. Coloca na lista aí que o pastor Lúcio... Sim, o pastor Lúcio Ele já tem umas 10 igrejas já, né? Pelo menos essa é a dúvida. Ele está vindo para cá com a gente também. Ele é a segunda família que vai se juntar para trabalhar. Interessante. Então, a igreja de Boituva tem dado todo o apoio, por enquanto, né, para a gente começar. E o pastor Lúcio está vindo com família para a gente trabalhar junto também. E o irmão, por enquanto, está se mantendo apenas com a escola virtual ali. Com a fé, Eu já tenho algumas igrejas que nos adotaram, né? Então a gente já tem algumas entradas vindo, tem alguns irmãos também que ajudam a gente. E eu tenho meus alunos, alguns alunos ainda. Comparado ao que eu tinha quando eu cheguei, foram 90% dos alunos embora. Então, o que ficou, né, foram esses alunos aí. Então, Deus tem nos mantido, né? Deus que tem nos chamado. E que nem eu falo, ele nos chamou, ele nos apertou, a gente resolveu ouvir, agora eu só ouço. Desisti de tentar fazer do meu jeito. Então ele tem mantido, tem nos ajudado. E meus pais, né, ajudam bastante também, filho único, então meus pais sempre têm nos dado força. E o seu outro projeto, fala um pouquinho pra gente sobre eu sempre me atrapalho para falar, teologiando. Isso. Esse foi o primeiro... logo que eu aceitei a Cristo, eu comecei a estudar, né? Fui ali buscar informações na internet. Só que, de repente, eu estava estudando ali, né? E comecei a estudar sobre escatologia. Muito legal, né? Muito bom. Canal muito bom chamado TV Novo Tempo, falando de escatologia. Aí fui indo, né? Imagina. O cara começou bem, né? Comecei bem, né? Tava bem. Parece aquele meme, né? Tá bom, mas parece que tá ruim, e agora piorou. Então eu tava indo de mais uma mistura teológica. Mas não, ali rapidinho meu pastor falou assim, não vai nessa onda não, isso aí é adventista, né? Tá saindo do testemunho de Jeová para adventista, vai dar na mesma coisa. Então eu fiquei frustrado, porque o que você acha de estudo na internet que é bom, né? Aí comecei a assistir outro canal lá, e de repente o cara vem com dom de língua, falar que gosta de dom de língua. Poxa vida, não acho uma coisa boa para poder estudar, né? Isso que ano, irmão? Logo em seguida, 2014, 2015. 2014. Né? Não achava nada bom para estudar. Daí Deus me chamou para servir em tempo integral, só que vou começar onde? Vou estudar onde? O que eu vou achar? Né? Naquela luta, e na internet você não acha nada. Achei um canal aqui, outro ali, né? Pelo fato do inglês, eu ainda achava uma coisinha ali, outra, né? Mas ainda assim você tem que ficar se matando para. Primeiro você tem que ver o que esse cara acredita antes de você assistir o vídeo dele. Então, em 2017, eu falei para a Gisele, não, como eu estou estudando já, né? Daí já estava em 2017, já tinha estudado um pouco, já estava começando a me envolver, já estava nas escalas de pregações, já estava dando aula de EBD na igreja, então já estava começando a preparar um estudo
de forma mais consistente, eu vou montar um canal, vou dar a cara a tapa e vou tentar rebater. E a minha ideia era ir de frente com qualquer igreja que pregue qualquer coisa que não seja bíblico, para trazer um conteúdo que batesse de frente com outras igrejas que pregassem qualquer coisa que não fosse bíblico. Então, tanto que os primeiros vídeos do canal é justamente os temas mais debatidos entre as religiões, né? E aí, em 2017, eu lancei o primeiro vídeo, né? Levei, acho que, uma semana para gravar o vídeo, né? Para conseguir fazer as edições ali, aprender a mexer em tudo, e lancei o primeiro vídeo. Aí começou a vir algumas ideias, só que a gente fala, vou montar um vídeo, né? Vou postar na internet. Você acha que é a coisa mais fácil do mundo, né? Ah, não é. Aqui eu tô vendo que não é. Não é. Não, mas você percebe que a entrevista de hoje tá um pouco diferente, porque entrevistar youtuber é totalmente diferente, né? O cara já sabe responder e tal. Aí você tem aquele troca, né? Não, mas é horrível. Aí eu não conseguia. Você vai gravar, você não decora o texto, e aí você tem que ficar lendo, daí tem que ficar cortando o vídeo muito, e aí nada bate. E não deu. Aí você vê que não é assim, não é fácil. Então, o canal, ele começou, fiz uns vídeos ali, eu vi que era muito difícil, larguei, peguei de novo, larguei, peguei de novo. Você vai ver que tem intervalo lá de um ano sem postar vídeo. Agora que eu resolvi, agora que eu terminei os estudos, tudo, agora eu posso focar 100% no ministério, eu vou trabalhar mais o canal. Então, agora que eu estou retomando de novo o projeto com o YouTube, né? E o YouTube e o Facebook, né? O Facebook, para mim, tem sido uma ferramenta muito útil também na divulgação tanto do projeto quanto dos vídeos, do conteúdo que posta ali, né? As brigas. Opa, bom saber disso. É muito bom. Fica a dica aí que ajuda. O YouTube você consegue controlar mais, né? Para quem você manda. O YouTube depende muito da pessoa entrar no YouTube, né? Inclusive, falando do seu canal, vamos deixar aqui um desafio para o pessoal que está assistindo o vídeo, para poder acessar seu canal e descobrir quem são os achólogos do Labachúria. Olha, ó, desafio para vocês aí. Tem um vídeo lá e vocês vão ter que achar isso aí. Achar lá quem são os achólogos do Labachúria. E essa questão do Labachúria é interessante porque eu fui pentecostal por 24 anos e tive que fazer curso de inglês para poder aprender a falar em língua. Pois é. Eu fiz a ligação agora, porque eu tinha assistido o vídeo, né, e tal, gostei bastante, e agora entrevistando e também reconhecendo que o irmão foi e tal, pentecostal, agora eu fiz o link, né, então é por isso que ele colocou esse nome, agora faz sentido, né? E acha lá e coloca aqui embaixo nos comentários quem que são. Você assistiu até agora, comenta aí, Labachúria. Labachúria. Hashtag Labachúria. É interessante essa ideia do porquê o irmão começou o canal no YouTube e a gravar vídeo, na verdade, e porque parece um pouco com o Arsenal também. A gente começou porque o objetivo principal do Arsenal é fortalecer os irmãos, né? Fortalecer como? Primeiro, mostrando ali de forma um pouco mais real, um pouco mais próxima, os missionários que estão tão distantes, muitas vezes. Também fortalecer apresentando materiais bons, escritos por nós, né? Pelos nossos pastores, escritores que estão próximos a nós. Fortalecer com testemunhos, né? Testemunha sempre é uma coisa tão a gente sai ali fortificado, né? Sai, parece que reanimado de dentro da igreja quando a gente ouve um testemunho. Então, trazer esse mesmo sentimento, esse mesmo ânimo para dentro de um vídeo. E, se Deus quiser, lá no primeiro vídeo eu falei que o Arsenal não é um canal no YouTube, é um projeto, né? Então, a ideia não é só ficar criando vídeo e só pensando em chamar pessoas, não, mas mais para frente, se Deus permitir, a gente quer colocar também alguns cursos, né? Colocar algum material ali de a pessoa poder acompanhar, se fortalecer, tanto em questões de, às vezes, esses cursos que toda igreja que a gente vai, como missionário, como pastor, a gente precisa dar, né? Como aqueles cursos de coisas que são doutrinas básicas, que muitas vezes, como o irmão falou, né? Tá em casa, quero aprender e não tem onde.
né? Para isso dar certo, precisa de duas coisas. Primeiro, a gente conseguir fazer, e estamos, como eu falei, estamos tentando cada vez mais melhorar a qualidade. Esse vídeo mesmo, eu estou gravando aqui, eu já sei algumas coisas que eu preciso melhorar. Próximo vídeo, quem sabe a gente consegue. E a segunda coisa é de quem está assistindo também compartilhar isso. Manda para outras pessoas, assim o outro também vai poder ser edificado dessa forma. Para a gente começar a envelopar, começar a finalizar a conversa, irmão, se alguém tem interesse em ajudar esse projeto, né, esse ministério, quais são os passos que a pessoa deve tomar? A gente gosta a prestação de contas tem que ser totalmente claro, né? Então, uma vez que a gente fala do projeto em si, né? Mas a parte financeira é com a missão, né? A gente tem a missão, a gente está servindo pela AME, né? Então todo a parte de suporte, tudo que alguém queira fazer alguma doação para o projeto, ajudar a gente como missionários ou o projeto, né? É feito pela missão, pela agência missionária que a gente está afiliado. Porque lá a pessoa ela tem um controle, né, do que ela está doando, tem o departamento fiscal que vai fazer todo o trâmite fiscal legal para poder administrar esse dinheiro, e ele chega para a gente depois já com todos os impostos recolhidos, tudo certinho, e de uma forma bem transparente. Então tem a prestação de conta com a missão, eles têm um departamento que cuida por isso, então a gente tem centralizado todo o suporte ali. A gente tem dentro do nosso site, tanto no vídeo do projeto também, eu tenho o site teologiando.com.br/projeto Iperó, a pessoa consegue ter acesso a todas essas informações ali também, ou pelo site da AMI, né? Então, a AMI, a Associação Missionária Internacional, a pessoa consegue ali também ter todos os dados para fazer essa doação para a gente também. Então, quem quiser ajudar... Opa, eu arranquei o microfone. Quem quiser ajudar, pode ser tanto acessando pelo nosso site, tem as informações ali, ou pelo site da própria agência missionária também. Então, tudo por eles lá. Tá joia. E esses sites, esses links, se não apareceram aqui no vídeo, é para estar na descrição, tá? Se não tá na descrição, coloca lá que eu coloco. Às vezes eu esqueço de pôr. Mas eu acredito que é isso. O irmão já passou também os contatos. Eu acredito que essa conversa foi bem interessante para a gente ver outro colega de ministério, né, que está dando esses passos iniciais e ver que Deus tem chamado e criado desde já, mostrado, né, as bênçãos. Até a questão do terreno eu fiquei maravilhado. Amém. Confesso que isso foi preciso confessar que a ideia de fazer um vídeo e levantar sustento pela internet foi do Micael, tá? Então foi inspirado no Micael de ver esse trabalho, não, foi com o vídeo lá, funcionou, então vou fazer também, se deu certo para ele, né? Vamos conversando. O Micael foi o nosso contato inicial aí. O que você fez? Vamos lá, me fala aí pronto você começou, que a gente vai começar agora também. Então, o Micael foi de grande ajuda pra gente. Então, publicamente, Micael, Deus abençoe pelo suporte inicial que você deu pra gente aí, foi uma inspiração pra gente. Agradeço, glória a Deus. E eu acho que isso traz aquele assunto que a gente sempre fala, né? Que eu era programador, né? Então a tecnologia faz parte da minha vida ali e é uma coisa que eu amo. E é algo que nós precisamos fazer. Se é algo que a gente é bom, se é algo que a gente gosta, precisamos tentar ver como isso vai ajudar no ministério, né? Não só no ministério, mas no evangelho em si, na divulgação do evangelho. E foi isso que eu fiz quando estava lá, ao mesmo tempo por conta da pandemia. Se não tivesse a pandemia, a gente não vamos pelo meio tradicional mesmo. Mas já que tinha pandemia, vamos tentar achar alguma forma. E eu acho que isso falta às vezes um pouco da gente. A gente é muito bom em algo, mas fica guardado para nós mesmos. Né? Não, use isso em prol do evangelho, em prol de Cristo. Está certo. Eliel, tem alguma palavra final ali? Agradecer ao Thiago pela ilustre presença, né? Agradecer aí meu vizinho. E eu estava pensando aqui, o Micael falando sobre o canal do Thiago, o nosso canal, e o Micael que chegou a comentar sobre conversar com o missionário que está distante, né? Apesar do Thiago não estar distante, nós nos conhecermos, né, e tudo mais, esse vídeo, ele falou várias coisas que eu não sabia. E provavelmente você que está assistindo também não sabe. Então,
trazer alguém para ser entrevistado ou para a gente ter essa conversa abre muito o testemunho, algo que você não conhecia, algo que a pessoa não teve tempo de conversar contigo. Porque às vezes nós nos encontramos em algum lugar, mas não tem o tempo de tirar e conversar, né? Então é interessante pensar nessas entrevistas e vídeos com relação a isso, né? Poder conhecer melhor o missionário ou o pastor que está sendo entrevistado. Então, foi muito bom, gostei muito de saber várias coisas aí do Thiago, apesar de ter já começado a conversar com ele antes e ele tentar contar o testemunho dele desde 1 ano de idade, mas foi mais resumido, né, Thiago? Por mais longo que foi a versão resumida. A versão do Thiago, ele começa quando ele tinha 1 ano de idade, ele começa a contar o testemunho dele. Então, assista esse vídeo que é mais resumido. Mas obrigado, Thiago. Amém. Deus abençoe aí você, a sua família. Vamos marcar aquela visita lá também, né? Boa. A hora que quiser. Irmão, eu também agradeço muito a sua presença, agradeço o irmão ter aceitado fazer esse vídeo conosco. Também as dicas que tem me dado de vez em quando com relação ao vídeo, a gente está tentando agregar ali o conhecimento. Então, realmente, que Deus abençoe, que Deus esteja com o seu ministério ali, com o seu trabalho, abençoando. Toda a glória seja para Ele, mas que o irmão a cada dia esteja também arregaçando as mangas e indo trabalhar. Certo? Amém. Amém. E para você que está assistindo, não deixa de dar o like se você gostou. Se você não gostou, também coloca a mãozinha para baixo, não tem problema. Pelo menos a gente sabe que tem que melhorar, né? Se inscreve no canal. A gente, na primeira semana, deu um pico de pessoas inscritas e muito legal, ficamos animados. Depois deu uma reduzida ali. Se inscreve no canal, tá bom? Até os inscritos do Thiago aí também, inscreve no nosso canal também, a gente é legal, tá bom? Ativa o sininho, que daí o YouTube te avisa. Não vai perder a inscrição no canal do Thiago, pode se inscrever no nosso. Não pode se inscrever nos dois também, a gente deixa. Ele deixa também, não vai ficar bravo. Com certeza, assina embaixo. Mas então, até mais, pessoal, até a próxima e logo estamos juntos novamente. Abraço.